Gente, vamos falar agora sobre alguns setores que ainda estão sendo prejudicados por conta do coronavírus e os decretos. Com a nova fase do distanciamento, restritivo que foi decretado pelo governo de Rondônia, as academias estão inclusas para poder retomar as atividades. Porém, é importante dizer que mesmo com essa retomada que vai ser gradativa, os empresários que trabalham nesse segmento, quem trabalha nas academias, ainda estão sofrendo com os reflexos do período em que estiveram com as atividades paralisadas. O repórter André Pérez tem as informações. Pelos aparelhos, as esteiras, os pesos, você sabe que eu estou numa academia. Mas se fosse pelo som, você imaginaria que eu estaria onde? Silêncio absoluto. Essa é a realidade de boa parte dos empresários da saúde e também dos profissionais que trabalham diariamente com a saúde do corpo. Desde quando começou a pandemia, este é um dos setores que foi considerado pelo governo federal como não essencial. Mas e os prejuízos, os profissionais e a população? Como tem se adaptado, como tem reagido? Mesmo sabendo que, pela Organização Mundial da Saúde, a prática do exercício físico é fundamental e essencial para a saúde não só mental, quanto do corpo. Dados científicos já comprovaram que fazer exercícios físicos ajuda na parte psicológica, quanto ao confinamento e isolamento social. Mesmo assim, o decreto estabelecido pelo governo colocou as academias como serviço não essencial à população. Por conta disso, muitos empresários desse setor estão doentes, endividados e sem esperança alguma de retorno ao mercado de trabalho. Atualmente é o momento de você se reinventar, se recriar. Só que eu falo principalmente é o momento de sobreviver, né? A gente não está nem buscando viver, mas sim uma sobrevivência. Atualmente, o ano 2020 a gente já não considera mais, por quê? Porque já estamos indo para o 4º mês sem trabalhar. Então o acúmulo de dívida já está muito grande. Quem paga aluguel principalmente sabe o que eu estou te falando. Por quê? Porque os próprios donos dos estabelecimentos, eles negociam um pouquinho, mas eles não vão deixar lá sem cobrar, né? Boa parte dos profissionais desta área ganham por produtividade. Com as atividades 100% paralisadas, a preocupação da classe é com relação ao cumprimento dos compromissos financeiros. Então o momento agora é a gente tentar cuidar principalmente da nossa mente e ter fé, como você mesmo citou, que isso é uma maré, né? Eu sempre falo que o deserto, ele é passageiro, ele não é eterno. Então, pós essa pandemia, a gente vai tirar uma grande reflexão, uma grande lição de vida, né? Mas, atualmente, a situação não está fácil. A gente está buscando um ajudar o outro. Fizemos algumas lives também e tem alguns já utilizando aulas online. Porém, os alunos, até certo ponto, eles aceitam. Mas depois eles já estão fadigados de ficar em casa, né? Esse isolamento social e está encadeando inúmeras doenças, né? Então, assim... E a gente sempre fala, tenha fé, acredite, mas também vá à luta, né? Então é o que a gente tem feito. Para este empresário e educador físico, ter colocado a atividade física fora dos serviços essenciais foi um erro do governo. Então, acreditamos que limitar ou retirar as pessoas dos espaços de atividade física é um erro, porque é a coisa mais importante para o aumento do nosso sistema imunológico, para a proteção à tua saúde. Isso é importante, a prática de atividade física. E, infelizmente, nossos governantes estão na contramão a essa situação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, além de prevenir doenças e proporcionar melhora na qualidade de vida, a atividade física é essencial em tempos de pandemia. Então, para isso, nós estamos reestruturando a nossa empresa, né? Mesmo sem condições financeiras. Então, o nosso sacrifício está sendo vender o nosso próprio equipamento para poder ter a garantia que nós poderemos voltar a trabalhar. Mas eu só não sei até quando nós vamos suportar isso. Quantos dias mais nós teremos condições de manter essa condição. Gostaria de parabenizar o nosso repórter André Pérez, o cinegrafista dele também, que fizeram um excelente trabalho, Valmir e Luna, em mostrar mesmo a realidade de quem trabalha nesse segmento de atividade física, né? Os empresários aí que têm as suas academias, que infelizmente, como foi mostrado na reportagem, tiveram que fechar algumas academias, outros vender equipamentos e já estender também, né, a solidariedade a todos esses empresários que tiveram aí esse prejuízo financeiro. É algo muito importante que você de casa compreenda,
é que a própria Organização Mundial de Saúde diz que a atividade física ela é essencial para a qualidade de vida. Então, num período em que nós estamos em uma pandemia, o que nós precisamos? Buscar alternativas para que nós possamos manter a nossa saúde, né, em dia, vamos dizer assim. E o Júnior Oliveira, que representa o movimento Luta Rondônia, que são vários segmentos, né, de microempresários, pessoas do setor de educação física, que são prejudicados por conta da pandemia, eles têm lutado justamente para que o governo de Rondônia entenda a importância que é você praticar atividade física nesse período de pandemia. Eu, por exemplo, Débora, eu tenho fibromialgia e parte do meu tratamento de fibromialgia, eu preciso de atividade física. Então, para que os meus músculos não atrofiem, para que a minha qualidade de vida seja melhor, eu preciso, parte do meu tratamento da fibromialgia, além dos medicamentos, é atividade física. Então, eu estou há mais de meses sem praticar atividade física em uma academia, sente dores, sem o personal. Você de casa que nos vê aqui assim, bonitas, conversando, mas a gente sabe das dificuldades que a gente vive, né? Você ficar 24 horas sentindo dor, por exemplo, por conta da fibromialgia, e eu ter que buscar alternativa em casa para poder treinar. Baixei um aplicativo, tenho o auxílio do meu esposo, que gosta muito disso, entende de atividade física. Quase machuquei o joelho porque fiz o exercício errado. Então, assim, a gente fala muito dos serviços essenciais, como o setor alimentício, farmácia, enfim, mas tem outros setores, como, por exemplo, as academias, que elas são fundamentais, principalmente para outras doenças que não tem nada a ver com Covid-19. E até uma outra questão que é importante a gente falar aqui no programa é que tem muitas pessoas que vão na unidade de saúde com sintomas de uma doença que é semelhante ao Covid, que foi o meu caso, que aí os médicos começam a cogitar a possibilidade de ser o Covid, quando na realidade é uma outra doença que está causando um problema na saúde e não é tratada. Então, assim, essa questão das atividades físicas, esse setor dos empresários que trabalham com educação física, os profissionais, né, de educação física, fisioterapeutas, eles estão sendo muito prejudicados. No interior de Rondônia, teve um empresário que ele se matou, ele tinha uma academia, era concursado e, se não me falha a memória, ele tirou a própria vida porque no meio de toda a situação da pandemia, das contas chegando, a pressão familiar, todas as questões emocionais, ele não aguentou e decidiu tirar a própria vida. Então, assim, é importante que o governo de Rondônia, que a gente abre uma aspas bem grande, entenda sobre o que realmente é essencial. Porque há tempos atrás, alguns sites de notícias informaram que o próprio governador, Débora, montou uma academia para ele na casa dele, né? Isso é uma informação que foi por cima, isso aqui a gente não oficializou. Mas se o próprio governador entende a importância de atividade física no período de pandemia, quem dirá para quem precisa, né? Então, assim, aqui não é um caso isolado, não é o caso da Françoise, mas famílias, milhares de pessoas, né? O próprio movimento Luta Rondônia, eles dizem assim, que quando uma empresa fecha, não é um CNPJ que deixa de existir, mas é um CPF cancelado, ou seja, é uma pessoa que deixa de ter uma renda, que deixa de ter ali de onde trazer o dinheiro para a família. Então, assim, a gente precisa fazer com que o governo entenda sobre realmente quais são, de verdade, o que precisa ser considerado essencial. E a atividade física, nesse caso, precisa ser avaliada.